Muita gente diz que se isolar intencionalmente é perigoso. Só que eu e muitas outras pessoas discordam radicalmente disso. E o porquê de eu discordar sobre isso, eu vou te explicar ao longo do vídeo. Presta muita atenção, velho, porque é um assunto muito delicado, certo? Porque o isolamento ele pode ser perigoso realmente, mas assim, quando você tem a consciência do que está fazendo, eu acho que não tem perigo nenhum. É essencial, velho, no meu ponto de vista, você se isolar intencionalmente, porque é aí que você vai entrar numa jornada de autodescoberta. Porque entenda uma coisa, quando você está em meio a diversas pessoas, em meio à multidão, dificilmente você vai conseguir ter essa autodescoberta. Por quê? Porque geralmente, quando a gente anda com muitas pessoas, o que acontece? É inevitável, velho. Você vai pegar algumas coisas dessas pessoas. Você vai pegar cestos, você vai pegar pensamentos dessas pessoas, você vai pegar queixas delas também. Você vai se moldar em meio a essa massa. Vixe, rapaz, ó, tá laranja pra caramba meu dedo, tanto fumar pacaia. Com você, deve ter acontecido com certeza de você começar a falar de um jeito que um amigo seu fala, por exemplo. Ou você pode até mesmo fazer alguns tipos de cestos, né? Por exemplo, balançar o pescoço, rodar a mão, ajeitar a camisa. Isso não é você realmente que tem esse hábito e esses cestos. Você pega das pessoas. E assim como você pega alguns cestos, que pode ser muitas das vezes bons, mas tem um perigo porque às vezes pode ser ruim para você. Inconscientemente você adquire alguns modelos de pensamentos das pessoas. Eu mesmo, por exemplo, quando eu tô assistindo demais a um youtuber ou alguma pessoa assim na rede social, o que é que acontece? Eu acabo até adquirindo aquele vocabulário. Se o vocabulário for ruim, isso é péssimo para mim. Se o vocabulário for bom, isso já me ajuda em alguma coisa. Se a pessoa é burra, é idiota, eu vou acabar sendo uma pessoa burra e idiota. Se uma pessoa é inteligente, esforçada, determinada, focada e tem um vocabulário interessante, eu vou acabar pegando aquilo pra mim. Então, ó, se você se isola, se você vai pra um canto e fica sozinho, como eu estou aqui, por exemplo, não tem ninguém aqui, esse aqui é o fundo do meu quintal, e esse quintal eu passei, velho, muitos meses sozinho aqui. Eu comecei a perceber que muitas coisas que eu pensava não era eu que pensava, era porque eu via alguém pensando e absorvia aquilo pra mim. A maioria das coisas que eu acreditava, não era eu que acreditava, era porque as pessoas que estavam à minha volta acreditavam naquilo, então eu absorvia pra mim. Algumas crenças, tanto religiosas ou crenças limitantes, no sentido de, sei lá, sucesso, essas coisas, eu também acabei percebendo que não era crenças minhas, era crenças de pessoas que estavam à minha volta. Então, me isolar me favoreceu em muitos sentidos. Quando eu me isolei, eu criei um site, por mais que seja um site tosco, um site ridículo, que eu acho ridículo agora, né, olhando assim pra ele. Mas assim, um cara como eu, que não sabia mexer em PC, não sabia fazer nada de internet, montar um site, é um negócio assim que pra mim foi extraordinário, velho, sinceramente. Mas eu só consegui montar esse site por quê? Porque eu, ó, vim pra cá, ó, eu comecei a ficar sozinho. Eu comecei a imaginar as coisas dentro da minha cabeça e não na cabeça dos outros. Eu comecei a escrever mais. Eu comecei no isolamento a ler mais. Eu tô lendo muito, velho. Não se compara a quantidade de livros que eu li em 2026 com todo o resto da minha vida. Não se compara mesmo. Eu tenho agora um hábito mesmo de leitura, velho. E pude ver que eu gosto muito de ler. E me ensinaram, eu não sei quem foi exatamente, que ler era ruim. Então a gente acaba pegando algumas coisas ruins, velho, das pessoas. Porque eu nunca via pessoas à minha volta lendo alguma coisa. Aí, sozinho, eu comecei a imaginar as coisas, né? E vi que
Se eu começasse a fazer leituras, eu poderia aprender e imaginar muito mais coisas. E realmente, para ser sincero, isso tem me ajudado demais. No caso, a leitura tem me ajudado muito. Além disso, eu comecei também a ganhar mais. Mas por quê? Porque eu encontrei uma maneira de ganhar mais de novo. Por que eu encontrei essa maneira? Como eu encontrei essa maneira? Porque eu fiquei isolado. Simples assim. Existe um cara, você já deve com certeza ter ouvido falar nele. O nome dele é Isaac Newton. Se você nunca ouviu falar nesse cara, você para esse vídeo agora e dá uma pesquisada na biografia dele, que você vai ver o quanto que ele colaborou para a humanidade. Matematicamente, filosoficamente, Newton, ele colaborou demais para a humanidade. Nos dias atuais, ele é ainda vivo, por mais que ele tenha morrido há mais de 300 anos. Eu não sei se você já ouviu aquela história da maçã que cai da árvore. Foi justamente Isaac Newton que se perguntou por que a maçã ela cai para baixo e não para cima. Foi exatamente nesse momento aí que Isaac Newton começou a questionar por que a maçã cai para baixo. Ô, gente, por que a maçã não sobe? Não é interessante isso? E aí ele fundou a teoria da gravidade. Era teoria naquela época, mas hoje todo mundo sabe que a gravidade existe mesmo, que tem algo que puxa as coisas para baixo, que puxa as coisas para o centro do universo, e isso tá bem explicado, velho. Pesquisa aí direitinho sobre Isaac Newton que você vai ver. Ele não só colaborou com a questão da gravidade, tem muitas outras coisas, velho. Pesquisa aí sobre a vida desse cara, que é muito imensa a biografia dele, e foi muitos feitos interessantes e muito importantes para nossa humanidade. Na época, se você pesquisar aí da peste bubônica, você vai ver que nesse período ele se isolou, né? Ninguém podia sair, só que ele se isolou de forma intencional. E aí, velho, tá registrado na história da humanidade como o maior salto intelectual de toda a humanidade. Ou seja, ele evoluiu tanto, velho, em 2 anos, que ninguém conseguiu ultrapassar a evolução dele, intelectualmente falando, né? Mas adivinha, ele estava no meio da multidão quando ele começou a pensar nessas tantas coisas nesses tantos feitos que ele fez. Ele estava em meio a pessoas ou ele estava lá quietinho no cantinho dele? Ele estava quietinho no cantinho dele, como eu estou aqui agora, por exemplo. Eu não quero dizer que eu sou tão inteligente quanto o Newton, pelo amor de Deus, velho. Eu não chego nem no chulezinho, nem no cocôzinho daquele cara. Se ele pegar um fio da sobrancelha dele e falar assim, ó, vou colocar aqui, ó, essa sobrancelha para disputar inteligência com o Davi, ele vai ganhar, disparadamente, porque aquele cara realmente evoluiu intelectualmente demais. Ninguém na face da Terra conseguiu ultrapassar o salto intelectual dele nesses 2 anos aí. Pesquisa aí sobre a vida desse cara, velho. Você não vai se arrepender, não. Você não vai se arrepender. Vá, faça isso, pesquise sobre Isaac Newton. No entanto, tem um problema com essa questão do isolamento, né? Porque quando você se isola, muitas das vezes você acaba pensando assim, pô, velho, a galera não tá nem aí pra mim, ninguém se importa comigo. Aí eu diria que não é mais uma questão de solitude, né? É uma questão de solidão, de se sentir só, literalmente, sabe? Então essa parte é muito perigosa. É por isso que você deve ter cuidado quando você for se isolar. Você tá indo se isolar porque as pessoas te rejeitam ou porque você realmente quer se autodescobrir, se autodesenvolver, ver até onde você pode chegar, até onde você pode imaginar as coisas e colocar no mundo físico. Se você fizer essa pergunta e sua resposta for positiva, né? Beleza, se isole mesmo, velho. Eu recomendo demais que você passe um período isolado. Mas assim, se você tá pensando em se isolar porque se sente só, porque ninguém te convida pra nenhum lugar, porque você acha que as pessoas não se importam com você, eu acho, velho, não tenho certeza que esse caminho aí não é muito legal e você pode estar correndo um risco grande demais. As pessoas que me conhecem bem, meus amigos, minha família que eu falo assim, meus irmãos, minha mãe, né, as pessoas bem próximas a mim, eles sabem que, assim, eu sou um cara social, pô, eu faço amizade com todo mundo, sou um cara simpático, chego e saio em qualquer lugar, brinco com todo mundo, mas assim, velho, eu tenho meus momentos que eu prefiro ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, porque eu concluí, velho, que é sozinho que eu consigo pensar melhor, é sozinho que eu tenho alguma ideia
Pior que seja uma ideia tosca, velho, mas é uma ideia minha e eu gosto de saber que eu tô começando a deixar as coisas fluírem, né? Sair da minha cachola alguns pensamentos, por mais que não sejam tão úteis como os pensamentos e as ideias de Isaac Newton, mas assim, são meus, né? E eu gosto muito de ter meus momentos só. Mas isso não significa que as pessoas não se importam comigo ou que eu estou me isolando por me sentir rejeitado. Não. Assim como eu gosto de me isolar intencionalmente, eu também gosto de sair com meus amigos, eu gosto de estar com minha família, minha mãe e meus irmãos, né? Inclusive minha mãe tá lá na cozinha fazendo um belo banquete, né, de São João, milho, esses negócios, amendoim e tal. A gente foi lá mais cedo comprar as coisas, eu fui lá com ela comprar essas coisas aí, né, e tal, de São João, bolo, esses negócios aí, puba, não sei o que, aipim e tal, essas coisas que vocês estão ligados já. Mas é isso, vou ficando por aqui, como muito milho, mas como muito milho, brincadeira à parte, mas é isso, tamo junto, vamos continuar matando esse Golias. Bração tá tinindo, deu aquele malho, velho, de se fuder hoje, certo? E é isso, tamo junto, vamos continuar essa jornada aí e vamos evoluir, velho, vamos evoluir e você tem que ter esse momento só. Não tenha medo de perder as amizades, se você se afastar e alguém achar ruim, problema deles. Vá, faça o que tem que fazer, se isole e evolua. Você vai evoluir, eu tenho certeza absoluta disso.